Hoje nós iremos falar sobre a funcionalidade de estoque no RP da Connect Plug. Eu sou a Agatha, sou especialista em Customer Success e estou aqui com o Giorgio. Bom dia, Giorgio. Olá pessoal, bom dia Agatha, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário, um webinar da Connect Plug. Hoje falaremos sobre o módulo de estoque. Meu nome é Giorgio, sou coordenador aqui da área de implementação e onboarding da Connect Plug e separamos aqui alguns tópicos para mostrar para vocês, ok? Bom, começando então, pessoal, vou primeiro compartilhar aqui a minha tela do sistema RP para vocês poderem acompanhar. E aí, aos poucos, né, ir explicando para vocês as funcionalidades deste módulo, ok? Então, compartilhei a tela aqui. Maravilha. Então, acredito que vocês já estão vendo a tela aí, certo? Bom, pessoal, eu quero primeiro começar explicando um pouquinho para vocês sobre a importância de vocês gerirem o estoque no estabelecimento de vocês, né? Então, além da gestão ali do controle de vocês no que tange, né, quantidade, custo, né, da sua mercadoria, acho que todo estabelecimento, né, aí precisa ter esse tipo de gestão. Isso é muito importante, né? Pois é a partir disso que vocês vão conseguir ter o controle de fluxo de vocês, de custo versus mercadoria vendida, por exemplo, né? CMV e assim por diante, uma série de outros fatores, né? Vocês vão conseguir verificar também se está tendo alguma falha também no processo de vocês dentro da loja e assim por diante, tá? Então, bom, pessoal, o módulo de estoque que nós vamos focar hoje, ele fica aqui em cima, né? No webinar passado, nós falamos um pouquinho sobre produtos aqui. Hoje nós estaremos focando especificamente aqui, ó, em estoques, ok? Mas antes disso, eu quero puxar um pouquinho, né? No webinar passado, nós fizemos aí um exemplo, né, de um modelo de negócio de pizzaria. E vocês vão se recordar que nós cadastramos alguns produtos, né? Ou seja, nós cadastramos aqui os insumos, nós cadastramos a massa da pizza e assim por diante. E falando em gestão de estoque, eu quero mostrar um pouquinho para vocês o módulo de produção, né, que é muito utilizado aí por muitos clientes, principalmente para quem controla o processo produtivo, né, fábricas e assim por diante. Bom, neste meu exemplo, pessoal, eu tenho um produto que é uma massa da pizza, que é um processo produtivo que eu criei, e dentro deste meu produto, eu configurei uma ficha técnica, né, o qual eu utilizo 250 gramas de trigo e 50 ml de molho de tomate, né? Obviamente é uma ficha técnica fictícia aqui como exemplo, né? Bom, como que eu devo então proceder no módulo de produção? Antes de mais nada, eu preciso, né, dar entrada desses meus dois insumos, né, para que eu tenha um controle. Então, de uma maneira bem básica, né, e rápida, eu vou dar uma entrada no meu estoque do trigo e do molho de tomate através do módulo de estoque, dando uma entrada manual, tá, pessoal? Vocês vão ver mais para frente diferentes formas que vocês têm de dar entrada no estoque. Essa é uma delas, que é através aqui do registrar entrada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar o estoque que eu quero dar entrada aqui, ok? Feito isso, eu vou selecionar a categoria também, né? Ou seja, se é uma compra, se é uma quantidade inicial, eu vou lançar aqui como quantidade inicial e a data, e vou colocar esses dois produtos. Ou seja, eu vou colocar então aqui o meu trigo e vou colocar também o meu molho, ok? Na quantidade, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o seguinte, tá? Então, 10 quilos de trigo, tá? E o custo é sempre o custo do quilo, tá? Então, o custo aqui eu vou pôr um custo fictício, né, de, por exemplo, 8,90, né, de R$ 89 no final. E aqui nos litros também, eu vou dar uma entrada, por exemplo, de 5 litros, né, do molho de tomate que eu utilizo ali dentro, tá? Para que depois eu possa fazer a produção da minha massa. Ou seja, então, resumindo, né, novamente, a minha massa de pizza utiliza trigo e molho de tomate, ok? Para a produção. Vou dar então aqui 1,50 o valor do litro, né, um valor fictício também, então 7,50 e vou salvar. Ok? Então só confirmar aqui se está certinho.
Dado a entrada, pessoal, ele vai exibir aqui para você, né, que foi dado a entrada, vocês podem verificar nas movimentações aqui, ó, então eu já tenho 10 quilos de trigo e 5 litros do molho de tomate, ok? Vamos agora ao módulo de produção especificamente falando, tá? Bom, não necessariamente, pessoal, vocês precisam criar um pedido de produção. Geralmente, quem utiliza a parte de pedido é, por exemplo, todo dia, né, eu vou ter pedidos de produções a serem feitas. Então, eu posso criar um pedido de produção, né? No meu caso, claro, para seguir uma ordem cronológica aqui, eu vou criar primeiro um pedido, depois eu vou passar para as próximas etapas, né? Então, a criação do pedido é muito simples. Vocês clicam nessa tela, então, de novo pedido, e existem alguns dados que vocês devem preencher, tá? Nome de solicitante, responsável, data e prazo, status, né? Alguma observação que vocês queiram deixar também para este pedido e assim por diante, tá? No meu caso, eu vou deixar todas essas informações padrões, como está sendo exibido aqui na tela, e vou adicionar o produto que eu quero produzir. Reparem que o único produto exibido é a massa da pizza. Por quê? Porque é o único produto que eu tenho, né, configurado como um produto de processo produtivo, tá? Adicionando, eu poderia sim adicionar mais produtos de produção, né, mas como eu só tenho um, vai ser esse, tá? Então, adicionei aqui, pessoal, a minha massa ela está em unidade. Suponhamos que eu queira produzir, então, né, 5 massas de pizza, né? Eu posso expandir aqui a minha ficha técnica, ó, e eu vou conseguir saber exatamente a quantidade que será debitada dessa produção. Ou seja, unitariamente eu uso 250 gramas e 50 ml, eu vou gastar 1,250 kg e 250 ml para produzir 5 unidades. Estoque, eu só possuo um aqui por hora, então vou manter o estoque padrão. Feito isso, basta salvar. Reparem que isso é um pedido de produção, né? Então, é a primeira etapa aqui, tá, pessoal? Lembrando também que vocês podem imprimir, mandar por e-mail, baixar um PDF e assim por diante. Ok, pessoal? Bem como editar ou excluir. Bom, qual que é o próximo passo, Jorge, então, da minha produção? Suponhamos que, né, chegou no dia seguinte e eu estou, de fato, produzindo esta pizza, tá? Como que vocês fazem para transformar na etapa 2? Que é essa daqui, ó, reparem que por hora ela está vazia, né? Vocês vão clicar novamente em cima do pedido de vocês, né? Vocês podem confirmar aqui, ó, né, de fato as informações de novo, e haverá um botão chamado converter em produção. Ok? Então, irei converter aqui para o módulo de produção. Reparem que agora estou na etapa 2. Nesta etapa, pessoal, é importante, né, vocês tomarem muito cuidado, principalmente com esta tela aqui que vocês precisam expandir. É nesta tela que vocês irão, né, marcar para dar baixa no insumo de vocês, ok? Ou seja, tomem muito cuidado. Se vocês não marcarem, né, não flagarem essas opções de baixa de insumo e simplesmente converterem, não será dado baixa do seu estoque, ok? Ou seja, então, seguindo o caminho correto, eu irei marcar a opção de consumo aqui e irei clicar para converter, ok? Clicando para Aproveitando converter, aqui, à vontade, Agatha. Jorge, a gente recebeu uma pergunta aqui de um telespectador, se é preciso pagar algo a mais para utilizar o módulo de produção, né? Então, se você quiser até complementar, Jorge. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela pergunta aí, né, da pessoa que encaminhou. Então vamos lá, pessoal. O módulo de produção, né, para que existem, o sistema possui, né, diferentes módulos, obviamente, né, que você pode ir se adaptando a qual módulo se encaixa no seu modelo de negócio, para que você possa configurar um produto do tipo processo produtivo ou produção, como foi o caso da minha pizza, sim, é um módulo que você tem que ter aderido no seu sistema, que possui um custo, né? Para então que você possa usufruir do módulo de produção aqui, que é onde eu estou mexendo, né? Caso você não tenha esse módulo no plano, você não irá conseguir utilizar esse módulo de produção. Ok, pessoal? Excelente pergunta, obrigado. Quem tiver mais dúvida, pessoal, por favor, fiquem à vontade para mandar no chat, ok? Que aí, eventualmente, a gente vai dando algumas pausas e respondendo aqui, tá bom? Bom, pessoal, então voltando aqui, né, para o módulo de produção,
vocês perceberam que eu converti na etapa, né? Então, o que que eu tenho que fazer agora, né? Eu estou na etapa 2, ó, né? Se eu clicar novamente aqui, ele já estará, ó, flegado o consumo para mim, ou seja, já foi dado baixa no meu estoque desses insumos, ok? O que que eu devo fazer agora? Converter na etapa de finalização propriamente dita, ou seja, é a terceira e última etapa do módulo de processo produtivo. Ou seja, irei clicar para converter. Muito cuidado também nesta tela, tá, pessoal? É importante que vocês marquem a entrada no estoque aqui, para que então vocês finalizem a produção completa, ok? Uma informação importante também, que acho que é importante ressaltar, como eu não configurei a minha massa da pizza como um produto perecível, ele não está exibindo aqui para mim na tela o campo de data de validade. Então, se eu tivesse configurado isso no cadastro do meu produto massa, ele estaria também aparecendo o campo aqui para eu colocar a validade da minha massa da pizza, ok? Bom, feito isso, basta salvar e pronto. Você finalizou todas as etapas de uma maneira super rápida, né, do processo produtivo aí, que é um módulo aqui do sistema que vocês podem utilizar aí no estabelecimento de vocês, tá? Bom, checando o estoque, né, depois de toda essa etapa aí, de todo esse processo feito, nós podemos verificar aqui, ó, ou seja, foi dado a baixa no meu insumo de trigo, no meu molho e foi dado a entrada na minha massa, ok? Completando todo o processo. Ok, pessoal? Bom, dando sequência então aqui na explicação um pouquinho mais detalhado do módulo de estoque, existe uma funcionalidade muito utilizada que é o módulo de inventário, né? O que é o inventário, né? Muitas pessoas às vezes têm dúvidas. Muitos estabelecimentos utilizam o inventário geralmente semanal ou mensal, né? Ou quinzenal, fica a teu critério. E é quando justamente você precisa fazer uma contagem no seu estoque e validar se o teu estoque físico de fato bate com o que o sistema está acusando. Neste meu caso, né, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou aqui acessar o módulo de estoque. Do lado direito haverá este botão azul chamado inventário. Ok? Basta clicar nele. E você pode criar um novo inventário, né? Isso aqui é muito bacana, então vamos lá. Eu vou primeiro criar um novo inventário, hoje é dia 13 de abril, ou seja, você pode colocar a data, você pode colocar um nome, fica a seu critério, ok? Então vou colocar a data do dia 13 do 4. Feito isso, pessoal, vocês precisam adicionar os produtos que vocês querem inventariar, né? Existem duas opções aí nesse caso. Caso vocês tenham muitos produtos para inventariar, vocês podem baixar a planilha de produtos do sistema de vocês. Basta clicar aqui neste botão, ele vai fazer um download da planilha completa de todos os produtos que vocês têm no sistema. Eu vou abrir aqui essa planilha para mostrar para vocês, só como exemplo, ok? Então, estou utilizando aqui o LibreOffice para exibição. Reparem que ele me trouxe, de fato, né, todos os produtos, o código e a unidade de medida, ok? Então, esta é uma das opções. Jorge, qual que é a outra opção que eu teria? Adicionar os produtos manualmente. Então, vocês clicariam aqui em produtos, adicionariam aqui ó, produtos no botão azul, né? Existe um filtro de busca que vocês podem também pesquisar, ou seja, eu quero adicionar somente o meu produto trigo, né? Você digita o nome, pode buscar por categoria, código de barras, né? Fornecedor. Pesquisa, você vai localizar, você marcaria ele, selecionaria e ele entraria para você inventariar, ok? E aí você colocaria então o novo saldo, né? Por exemplo, eu não tenho 8 quilos 750 gramas. Suponhamos que eu tenha 5 quilos, né, a menos ou a mais, né? Você colocaria o novo saldo, ele vai exibir para você a diferença. Você também tem o campo de custo, né, no caso que você pode colocar. E há uma opção, né, também importante, que é substituir custo anterior. Muito cuidado, né, pessoal, sempre que for fazer um inventário. Como o custo é muito variável, um dia você compra um produto a um valor, no dia seguinte ele vai estar mais caro ou mais barato. Então, cuidado com esta flag específica. Se você marcar ela, o custo que você colocar aqui, ele vai substituir os teus custos anteriores, ok? Bom, Giorgio, caso eu não queira fazer, por exemplo, né, pela adição individual, né, de produtos, eu posso fazer pela planilha? Pode também.
aquela planilha que eu mostrei para vocês, existem a coluna também, né, da quantidade e do custo, e vocês podem importar essa planilha para o sistema. Eu tenho uma planilha pronta aqui da Coca-Cola, né? Coca-Cola é um produto que eu tenho aqui no sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente acessar aqui este meu inventário, né, que eu criei, eu vou só remover o meu trigo, e suponhamos que eu quero adicionar uma planilha pronta, que somente vai substituir, né, o meu inventário atual, né? Então vocês selecionam essa planilha montada, no meu caso é esta daqui, e ele vai carregar o produto que está na planilha com o saldo que você inseriu e o custo que você inseriu. Bastaria finalizar e seu inventário estaria pronto. Bom, eu acredito que há mais uma pergunta aqui, acredito eu. Agatha, por favor. Perfeito, Jorge. Sim, a Annelise trouxe aqui uma pergunta bem interessante. E o sistema me notifica sobre a validade dos produtos? Então, pessoal, se nós colocarmos o produto, né, no momento do cadastro como um produto perecível, no momento em que a gente estiver dando entrada no estoque, ele vai nos permitir colocar a validade desse produto. Porém, o sistema ainda não vai gerar nenhum alerta na tela de produto vencendo. No entanto, é possível gerar um relatório de estoque utilizando o filtro validade. Então, é possível saber quais são os produtos que estão para vencer. Perfeito, muito obrigado. Excelente pergunta aí também, né, de um espectador. Justamente isso, né, pessoal? Então vocês conseguem sim depois ter um relatório para vocês poderem gerir produtos que estão para vencer, ok? Bom, pessoal, então, seguindo aqui, né, nos nossos pontos, eu mostrei para vocês o módulo de produção, eu mostrei para vocês a opção de inventário, que é muito utilizada, né, muito fácil de ser utilizada também. E existem mais dois tópicos aqui que eu quero trazer para vocês. O próximo tópico é como que vocês dão entrada manual ou uma saída manual de estoque. Eu acabei mostrando no início para vocês dessa live, mas eu vou mostrar novamente. Então, nesta tela de estoque, pessoal, vocês possuem aqui o botão de registrar entrada e registrar saída. Jorge, eu quero dar uma entrada no meu estoque. Basta clicar nesta tela, né, selecionar o estoque, o tipo, né, a categoria, se é um ajuste, se é uma compra, como eu mencionei, o produto que você está dando entrada, a quantidade, o custo e salvar, né? Lembrando que você pode adicionar vários produtos, ok? Uma informação extremamente importante, tá, pessoal? A entrada manual no estoque, a partir desse módulo, ele não gera para você um pagamento no seu registro financeiro de contas a pagar, ok? Então, geralmente, né, vocês vão ver mais para frente uma opção de dar entrada pelo compras ou por uma importação de nota. Este sim vai gerar um registro financeiro para vocês, que é inclusive o que nós mais recomendamos vocês fazerem. Mas, caso precise fazer um ajuste, uma entrada manual, vocês podem usar sim esta função. Bom, assim como a entrada, também há a saída, né? Muitas vezes, muitas empresas possuem, às vezes, alguma perda, né? Algo que você quer colocar ali como uma saída, né? O processo é o mesmo. Então, você pode colocar aqui, né? As categorias mudam, obviamente. Então, a reposição, perda, consumo interno e assim por diante. Então, você lançaria aqui, né? No exemplo de perda, você hoje também tem o motivo que você pode pôr do motivo da perda. Então, você selecionaria aqui, poxa, estou dando baixa aqui no meu trigo, né? 2 quilos de trigo, dando baixa nele, né? Produto vencido, por exemplo, é uma opção, né? E aí você salvaria e ajustaria o seu estoque, ok? Então, essa também é uma maneira que vocês possuem de dar entrada e saída no estoque de vocês. E por fim, né, finalizando aqui os meus pontos separados para vocês, vocês também podem, pessoal, criar novos estoques, né? Então, hoje o sistema ele traz um estoque padrão para vocês. Vocês podem, obviamente, renomear o nome desse estoque e assim por diante, né? E selecionar a propriedade e localização dele. No exemplo, eu irei criar um novo estoque. Suponhamos que você trabalha com uma câmera de congelados, por exemplo, né? Ou você quer ter alguma divisão melhor. Então, você pode criar, por exemplo, um estoque chamado congelados, ou então um estoque de produtos produzidos, né? Você quer ter uma separação do que você de fato produz, do que você vende para o consumidor final padrão e assim por diante. Então, você cria este estoque,
A propriedade, eu vou deixar uma propriedade própria e local próprio, ok? Irei salvar e você consegue ter a gestão dos seus dois estoques. Uma informação muito importante também, tá, pessoal? Ao vocês clicarem no botão verificar, ele sempre irá trazer a exibição de todos os produtos que vocês possuem no sistema, porém, a quantidade em estoque ficará separada. Reparem que eu cliquei no meu estoque de produtos produzidos. Ele está literalmente todo zerado. Se eu clicar para verificar o meu estoque de estoque padrão, né, que foi o estoque que eu estava usando, este sim tem a quantia, né, respectiva ali dos meus insumos, da minha massa que eu produzi. Ok, pessoal? Então, somente também tomem cuidado na gerência dos seus estoques. A exibição sempre será global, mas a quantia será separada para melhor gestão. Ok? Bom, irei passar agora aqui a palavra para a Agatha. Ela irá dar sequência com vocês na explicação de mais alguns módulos, né, deste módulo de estoque, ok? Perfeito, Jorge, muito obrigada. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente dar continuidade nesse assunto tão importante que é o assunto de estoque. Vamos ver aqui. Maravilha, acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Então tá, pessoal. Bom, agora nós iremos falar sobre a possibilidade de transferência, né? Que é uma possibilidade também de entrada ou de saída de estoque, certo? Porque eu posso transferir um produto de um estoque para o outro. Então, veja, o Jorge já tinha o estoque padrão da loja e ele criou um novo estoque de produtos produzidos, certo? Então, se eu desejar, eu posso criar uma transferência aqui e selecionar de onde esse produto sairá e para onde ele será transferido, né? Então, posso colocar, por exemplo, que o estoque de saída é o estoque dos produtos produzidos para o meu estoque padrão, que é de fato o estoque que eu definir como sendo o estoque que vai dar a baixa no momento que eu estiver fazendo a venda no PDV, certo? Tem a possibilidade também de selecionar uma transportadora. Esse cenário eu utilizaria caso estivéssemos falando de estoques em ambientes diferentes, né? Então, se eu estou trabalhando com um estoque numa outra loja, por exemplo, eu posso colocar aqui uma transportadora que fará a logística, né, de envio desse produto. E eu também tenho a possibilidade aqui de selecionar qual é o produto que eu vou transferir, né? Então, por exemplo, eu poderia selecionar a massa da pizza, que foi um produto previamente produzido, para o meu estoque final ali. Então, poderia colocar a quantidade aqui também, 10 unidades, por exemplo, e clicaria em salvar. Então, esse seria um tipo de transferência. Porém, olha que interessante. A gente viu também no seminário anterior que o ERP ele sempre nos notifica caso aconteça alguma operação que precisa de algum ajuste, né? Veja, a operação não realizada porque a gente não tem saldo suficiente, né? Porque nesse exemplo aqui eu coloquei que eu estou transferindo 10 unidades de pizza, só que eu não tenho essa quantidade em estoque, né? Então ele só vai me permitir transferir o que de fato eu tiver em estoque, beleza? Eu acredito que nós temos ali a Coca-Cola, né? Que o Jorge deu entrada anteriormente, então eu vou usá-la como exemplo, uma unidade. Na realidade, vamos verificar aqui, pessoal, quais são os produtos que nós temos em estoque. Acho que fica melhor. Aqui, ó, nós temos 5 unidades de massa de pizza. Acho que podemos dar esse exemplo mesmo, tá? Então, vou clicar aqui em registrar transferência. O produto foi produzido lá no estoque da produção e eu vou levar esse produto para o estoque final. Vou colocar aqui a massa de pizza. 5 unidades. Vou só inverter a ordem aqui. Maravilha. Pronto. Dessa maneira, o que acontece? Eu consegui fazer a transferência do estoque padrão para o estoque que foi criado depois, né, que a gente fez a criação desse produto, a produção desse produto. Então, essa é uma possibilidade também de entrada ou de saída de estoque. Beleza, pessoal? Transferência. Bom, agora nós vamos falar sobre pedido de compra, que está interligado com a nossa função de compra diretamente, tá? Então, o que é o pedido de compra, pessoal? É uma possibilidade
de criar um pedido de compra aqui dentro do RP para já deixar registrado no RP a compra que eu vou realizar para o meu fornecedor, beleza? Então, nesse caso aqui eu não tenho nenhum fornecedor cadastrado, então eu poderia vir aqui em estoque fornecedores e cadastrar esse fornecedor. Então a gente vem aqui em fornecedor, poderia colocar aqui fornecedor padrão, por exemplo, só como um exemplo, tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse cadastro aqui de fornecedores. E aí eu posso vir aqui no meu pedido de compra, seleciono o fornecedor para quem eu vou enviar esse pedido de compra, posso colocar aqui um prazo de recebimento e um gerenciamento de status também, para que eu faça essa organização do pedido de compra dentro do ERP, certo? E aqui eu vou selecionar os produtos que eu desejo comprar. Então, por exemplo, eu quero comprar Coca-Cola, eu quero comprar insumos também, então eu quero comprar trigo, quero comprar presunto e vou colocar aqui 10 unidades. Aqui eu vou colocar o trigo nosso está com unidade medida quilo, né? Então vou colocar 10 quilos e aqui 10 quilos de presunto também. É bem simples, tá, pessoal? É basicamente um pedido de compra. E aí o que acontece? O sistema me permite gerar um PDF desse pedido de compra, inclusive vamos visualizar aqui como ele fica para nós. Então veja, ele traz as informações da conta, do fornecedor e os produtos que eu desejo comprar, beleza? Então eu não vou precisar utilizar planilhas para ficar criando esses pedidos de compra e depois enviando manualmente por e-mail para o meu fornecedor. Eu posso fazer tudo por dentro do próprio RP. Então eu crio o pedido de compra e posso enviar para o meu fornecedor por aqui também. Então vai chegar lá no e-mail do meu fornecedor o PDF, que é esse pedido de compra que vocês visualizaram, no e-mail dele, beleza? Bom, pessoal, então isso ajuda também que o nosso cliente poupe tempo, né? E ele vai ter uma logística muito mais organizada, né? Depois que esse fornecedor de fato gerar essa compra, né, para o nosso cliente, o que vai acontecer? Essa compra vai chegar ali no estabelecimento e nesse momento o lojista ele pode transformar esse pedido de compra para uma compra de fato, que é o momento onde este produto vai entrar no estoque. Beleza, pessoal? Então a gente clica aqui em gerar compra, veja que ele já traz todas as informações que eu preenchi no pedido de compra, ou seja, ele traz, ele otimiza o meu tempo, né? Eu não preciso ficar preenchendo toda vez as mesmas informações, tá? Então, vou colocar o fornecedor. Se eu desejar, eu posso colocar a série e a numeração da nota do meu fornecedor, né? Da nota fiscal dessa compra. E ainda tenho a possibilidade de anexar uma nota fiscal também, essa nota fiscal dessa compra, tá? Veja que ele trouxe aqui os produtos para mim. No seminário anterior, no cadastro do trigo, né, nós colocamos o trigo como perecível. Então, veja que ele trouxe aqui o campo validade. Portanto, tem a possibilidade de colocar a validade desse produto, por exemplo, para o dia 31 de maio desse ano. Lembrando que não vai haver nenhum tipo de alerta, né, mas eu vou poder gerar depois um relatório de estoque por validade para visualizar os produtos que estão vencendo. Perfeito? Então, essa é a quantidade aqui de cada produto que vai entrar no meu estoque. E agora, uma das coisas mais importantes, né? É por isso que essa entrada no estoque, essa entrada através do compras é tão relevante. Ela, além de dar entrada no estoque, além do registro de custo ficar ali registrado no sistema, ele também vai gerar um contas a pagar para nós. Ou seja, além do gerenciamento de estoque, você também vai alimentar o seu módulo financeiro. Então, você também vai ter esse gerenciamento de despesas, né? Então, ele vai criar automaticamente para você um contas a pagar relacionado a essa compra, beleza? Então, só preciso informar, né, quanto que eu estou pagando por cada um desses produtos. Então, por exemplo, na Coca-Cola eu paguei R$6, e aqui veja que ele já multiplica pela quantidade total que eu comprei. No trigo, eu paguei R$5 o quilo, por exemplo, e no presunto eu paguei R$14. R$14. Dessa forma, ele já calcula automaticamente o valor total, ou seja, o valor total da compra, né? Eu também tenho a possibilidade de informar como eu estou pagando por essa compra para o meu fornecedor. Então, por exemplo, eu paguei em boleto em uma vez,
E aqui eu tenho a possibilidade também de inserir de qual conta bancária esse valor será debitado. Isso aqui é bem importante a gente falar, tá, pessoal? Não existe hoje uma integração em tempo real entre ConnectPlug e entidades bancárias. Então, eu não tenho uma conexão com a minha conta bancária. Essa conta bancária que eu visualizo aqui é uma conta bancária simulada, né? Apenas uma demonstração para que eu consiga registrar em sistema o que está acontecendo na minha vida real. Então, por exemplo, na minha vida real, esse dinheiro, esses R$250, foi pago através da minha conta do Itaú, por exemplo. E eu quero registrar que esse valor saiu da conta do Itaú. Vejam que eu não tenho essa informação aqui, certo? Conta do Itaú. Então, eu precisaria lá em financeiro, contas bancárias, criar uma conta chamada Itaú, para que eu pudesse selecionar a conta chamada Itaú e esse registro de contas a pagar ficasse vinculado a essa conta Itaú, beleza? Isso se o nosso cliente deseja fazer um acompanhamento bem minucioso, né, do seu módulo de financeiro. Caso não, ele pode simplesmente colocar a conta padrão, beleza? Centro de custo, pessoal, o que é isso? Centro de custo é como se fosse o departamento da empresa. Isso é muito interessante a gente vincular as despesas, né? Porque depois é possível tirar um relatório de despesas por departamento. Então, eu vou conseguir ter uma ideia de qual departamento que me traz mais despesas, por exemplo, qual departamento que me traz mais lucro também. Então, o centro de custo é interessante quando eu estou criando a compra, como haverá um contas a pagar vinculado a essa compra, né? Eu já posso selecionar aqui o centro de custo também, beleza? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, como financeiro, né? Mas eu também tenho a possibilidade de criar os centros de custo que eu desejar. Então, poderia criar um centro de custo chamado compras, que é o departamento de compras da minha empresa. Eu vou dar a palavra aqui ao Jorge, eu acho que temos um cliente solicitando aqui uma pergunta, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, recebemos mais uma pergunta aqui então do Guilherme. A pergunta dele foi a seguinte: se temos como restringir a utilização de itens somente em estoque desejados. Acredito, Guilherme, que a sua pergunta é referente à utilização do módulo de produção, por exemplo, processo produtivo, acredito eu, ou você poder configurar o seu produto, né? Por exemplo, este produto eu só poderei utilizar ele para ser produzido, este produto ele só poderá ser usado como insumo, né? Então vamos lá, explicando um pouquinho melhor aí para você, tá? Como que funcionaria então, né, esse controle seu? Se o seu produto for um produto do tipo insumo, você, obviamente, ele não estará disponível para venda, né? Então começando por aí, apesar que você sim pode vendê-lo também. Porém, hoje não existe, né, no momento da produção, que foi justamente aquele módulo, né, que eu apresentei para vocês, você percebeu que há um campo que você pode selecionar o estoque em que será dado a baixa do produto e o estoque que será dado a entrada do produto. Tá? Então, hoje você, digamos que você não consegue ter essa separação de uma maneira, né, que só exiba no momento da produção um determinado estoque, né? Por isso que é importante você ficar muito atento ao estoque que você está selecionando no momento que você está produzindo o produto, né? Tanto para dar baixa no insumo quanto entrada no produto produzido, bem como, né, no que a Agatha mostrou aqui para a gente, que é no momento que você está dando uma entrada no seu estoque, né? Quando você dá uma entrada no seu estoque, você tem a opção de selecionar o estoque em que esse produto está de fato entrando, né? Então, seria dessa maneira, tá, Guilherme, aí, respondendo a sua pergunta, né, o seu controle. Acredito que a Agatha possa complementar também, por gentileza. Isso, gostaria de complementar também uma informação importante, que por mais que nós tenhamos ali mais de um estoque, nós obrigatoriamente precisamos definir de qual estoque o PDV puxará aqueles produtos para venda, né? Então, vamos supor, eu tenho um estoque que eu desejo ter os produtos que de fato eu vendo e um outro estoque que é para o gerenciamento das matérias-primas. Eu não quero que quando eu faça a venda no PDV, ele puxe o produto lá da matéria-prima. Eu quero que ele
puxa o produto do estoque final. Então, o RP também nos permite selecionar, mais especificamente lá em engrenagem, dados da empresa, né, no canto direito, qual é o estoque que será utilizado para baixa de produtos quando eu estou fazendo a venda no PDV. Então, só para complementar. Maravilha, pessoal. Acho que veio mais uma pergunta ali para nós, né? Preciso necessariamente fazer um pedido de compra para gerar uma compra? Excelente pergunta, Anne. Não, tá? Você pode gerar a compra diretamente, tá? Você não precisa criar um pedido de compra para depois gerar a compra. Isso é somente se você tem já essa dinâmica de gerar um pedido de compra para mandar para o seu fornecedor, né? Aí você acaba utilizando essa função que nos ajuda bastante, beleza? Agora, se você quiser, você pode simplesmente gerar uma compra diretamente, não precisa utilizar pedido de compra. Maravilha. Acredito que temos mais uma pergunta. Vou passar aqui a palavra para o Jorge agora. Perfeito, pessoal. Mais uma pergunta, então, né, de um telespectador. Pergunta do Pedro, né, pessoal, foi a seguinte: qual a unidade de medida que o sistema leva em consideração na transferência de estoque, né, que foi o que a Agatha nos mostrou há pouco? Então, nesse caso, ele sempre vai levar em consideração, de fato, a unidade de medida com qual o seu produto está cadastrado, ok, Pedro? Então, no nosso exemplo, né, eu possuo trigo em quilo, a minha Coca-Cola em unidade, a transferência sempre vai seguir esta regra, ok? Até foi complementado aí, né, na pergunta, né? Suponhamos que na entrada do produto a unidade seja de caixa, e na transferência de estoque você leva em consideração a unidade, né? Excelente pergunta. Existe uma função no sistema, Pedro, que você consegue, no momento, por exemplo, falando agora de uma importação de XML, né? Geralmente uma nota fiscal, você às vezes acaba comprando em caixa, em gradados, né? Que vem X unidades. Então você tem um campo que é um fator de conversão, tá? O fator de conversão propriamente dito, ele não existe no ato de transferência de estoque, mas você consegue gerir isso antes de dar entrada da mercadoria no sistema. Ou seja, suponhamos que na minha nota eu tenho 2 engradados de bebida. Em cada engradado é uma caixa, por exemplo, com 24 unidades, ou seja, né, seria 24 vezes a quantidade de caixas, seria entrada no meu estoque. Mas a sua gestão do produto é sempre, né, na unidade de medida com a qual você cadastrou. Por isso que é muito importante você definir no ato do cadastro do item a sua gestão de unidade de medida. Se ficará mais fácil em quilo, em litro, em unidade e assim por diante. Ok? Agatha, caso queira complementar também, por favor. Acredito que seja isso mesmo, né, Jorge? A importação de XML a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem essa função extraordinária, né, que é fazer essa conversão ali de uma medida para outra. E caso eu esteja fazendo esse processo manual de transferência, antes eu preciso fazer o ajuste para depois fazer a transferência de fato. Maravilha? Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui com a apresentação para a gente dar sequência. Maravilha, pessoal. Então, a tela já está aí para vocês visualizarem, né? Só complementando, então, a gente tem o centro de custo, que é uma possibilidade muito interessante para gerenciar em qual departamento que aquela despesa está vinculada. Vencimento da conta bancária, vencimento desse contas a pagar, né? Então, quando que vai vencer esse pagamento? Também tenho como modificar aqui. E o valor da parcela, tá? O valor da parcela ele já busca para mim ali com base no valor total da compra. E se porventura eu fosse parcelar em 2 vezes, por exemplo, ele já alteraria para mim, já parcelaria o valor total em 2 vezes. E eu também tenho como alterar a periodicidade desse parcelamento, beleza? E mais uma observação interessante, né? Eu também tenho como colocar aqui se esse vencimento já foi pago, se esse pagamento já foi pago ou não, porque daí ele já vai entrar no nosso contas a pagar como pago, de fato, e eu não preciso depois entrar lá no módulo e definir essa parcela como paga, beleza? Bom, pessoal,
Aí, por fim, eu também tenho como colocar aqui um frete, né? Caso no momento da compra eu tenha pago o frete, né, desse meu fornecedor, eu também teria como vincular aqui o frete colocando um valor, tá? Bom, finalizando aqui a compra, né, pessoal? Fizemos o pedido de compra, transformamos em compra, mas poderíamos criar a compra diretamente. Agora, temos o produto em estoque, então houve uma movimentação em estoque, houve o registro do custo e também houve um lançamento aqui no nosso financeiro em contas a pagar. Veja que a parcela 1 de 2 já entrou como paga, porque eu flaguei ela no momento da compra, e a parcela 2 de 2 está ainda pendente, porque ela não foi paga ainda, e no momento que eu for pagar lá em maio, eu entro nesse lançamento e defino aqui como pago, para que esse valor de fato saia da conta bancária aqui no RP, ok? Bom, pessoal, agora eu vou seguir para a nossa última entrada no estoque, que é a importação de XML do fornecedor. Então, o que acontece? Quando você faz uma compra do seu fornecedor, ele vai gerar uma nota fiscal para você. Essa nota fiscal vai ter uma DANF e um XML. Né? Geralmente, o teu fornecedor vai mandar isso por e-mail para você. E aí, você pode importar o XML dessa nota para facilitar a entrada, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui eu já tenho uma nota importada, mas você poderia clicar aqui em importar XML e escolher o arquivo que estaria em seu computador, tá? E aí a gente começa a importação. Então eu clico aqui nesse botão verdinho para iniciar. Qual que é o primeiro passo, né, da importação do XML? Ele vai já puxar os dados do fornecedor desse XML para mim e vai cadastrar. Então, veja, através da importação de XML, eu tenho um cadastro muito ágil, muito rápido, porque ele já traz todos os dados preenchidos para mim, né? Então, simplesmente clico aqui em cadastrar fornecedor. Maravilha. Agora, pessoal, eu vou para a parte de entrada no estoque de fato dos produtos, tá? Isso daqui é muito interessante. Veja, vamos supor que eu esteja comprando esse açúcar, que é o produto que veio na nota, tá? Eu tenho a possibilidade de já cadastrar esse produto, se eu não tiver ele previamente cadastrado. Então, ele já vai ser cadastrado como um produto com os dados que eu preencher nesse momento. Ou, se eu já tiver o açúcar cristal de 5 quilos cadastrado como produto, eu simplesmente uso essa funcionalidade chamada produto relacionado. E aí eu seleciono o produto que seria relacionado, que seria o açúcar também, para que ele apenas desse entrada no estoque da quantidade que eu estou comprando. Então, através da importação de XML, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu posso criar o produto, se ele não estiver criado, ou eu posso vincular a um produto que já foi criado para que apenas a entrada no estoque seja realizada, ok? Como nesse cenário eu não estou vinculando a nenhum produto, veja que ele me traz todos aqueles campos que nós já vimos lá em cadastro de produto, né? Se o produto vai estar disponível para venda, se vai haver um código de barras para eu bipar esse código de barras no momento da venda, por quanto eu vou vendê-lo, se estivermos falando de um produto de venda, aqui seria um cenário mais de insumo, né? Se é um insumo ou não, então veja que se eu marcar aqui como insumo, depois, né, eu vou poder utilizar esse produto como em produções. Também tenho como colocar ali uma categoria. Então, todas aquelas possibilidades do cadastro de produto eu também tenho nessa tela. Maravilha? Bom, pessoal, o que mais que nós temos aqui? Agora, para complementar, né, o que nós estávamos falando anteriormente sobre a conversão de unidades, né? Isso daqui que é muito interessante, a unidade de medida equivalente junto com um fator de conversão, tá? Vamos supor aqui que esse meu fornecedor tenha me vendido uma caixa, um caixote, por exemplo, com 10 pacotes de açúcar. E eu quero dar entrada em 10 pacotes de açúcar. Porque é assim que eu gerencio em pacotes, em unidades, né, de pacotes, e não em caixote. Mas o fornecedor me vendeu e colocou na nota fiscal essa unidade de medida, né, caixote, mas eu não quero isso. Então eu posso fazer essa conversão. Então eu coloco a unidade de medida final, que vai ser a unidade no meu caso, e o fator de conversão, que é quanto que eu tenho de fato nesse caixote. Então aqui nesse nosso exemplo seria 10, beleza? Então ele vai fazer a multiplicação de 10
por um caixote. Ou seja, ele vai dar entrada em 10 pacotes de açúcar no final das contas. Beleza? Isso é válido para todos os cenários, tá? Então, por exemplo, se estivermos falando de uma nota com bebidas, né? É muito comum, às vezes, o fornecedor vender engradado e nós utilizamos em unidade. Ali, em fator de conversão, a gente sempre vai colocar a quantidade que nós temos dentro do engradado para que ele faça essa multiplicação pela quantidade de engradados para a gente ter o valor final de latas, por exemplo, ou de unidades. Beleza? Isso daqui é muito importante. Bom, pessoal, e aí o que acontece, né? Você seguiria aqui em todos os outros produtos dessa nota, né? Faria todo o seu gerenciamento aqui, o cadastro ou vinculação com um produto pré-existente, faria as conversões necessárias, preencheria os campos que estão faltando, né? E clicaria em salvar tudo e concluir para ir para a última etapa da importação de XML, que nada mais é do que a definição de como será paga essa compra, né? Porque também é uma entrada no estoque, também é uma compra, beleza? Então, essa terceira etapa é simplesmente informar como eu estou pagando por essa compra. E aí nós seguimos a mesma ideia do compras. Eu vou selecionar de qual conta bancária essa saída será realizada, se está vinculado a algum centro de custo, né? E a forma de pagamento também, beleza? Então, poderia deixar aqui como boleto, veja que o valor total é 2.020 e 11 centavos, né? Eu coloquei 2 parcelas, então ele já criou aqui, já dividiu para mim o valor correspondente em 2 parcelas, tá? Então, tanto compras como a importação de XML vai criar para nós uma despesa, contas a pagar no nosso financeiro. Então, por isso é tão interessante, tão importante e auxilia a gestão da empresa como um todo, né? E nós clicamos aqui em finalizar a importação e pronto, a entrada no estoque foi realizada e o nosso contas a pagar foi alimentado também com essa despesa referente a essa compra. Beleza? Então está tudo interligado para uma gestão completa da loja. Bom, pessoal, terminando aqui todas as entradas de estoque possíveis, tá? Só recapitulando então tudo que vimos, nós falamos sobre inventário, falamos sobre registrar entrada manual, falamos sobre transferência entre estoques, falamos sobre compra ou pedido de compra, se a pessoa desejar usar, e NFE de entrada, que é a importação de XML. Beleza? E para finalizar aqui, a gente só vai encerrar mostrando como cadastrar fornecedores e transportadora. Né? Então, eu posso cadastrar os meus fornecedores manualmente aqui, beleza? Ou eu posso também importar aqui uma planilha com o cadastro dos meus fornecedores, caso eu esteja vindo de um outro sistema, por exemplo, eu tenho uma listagem muito grande, né? Eu não preciso fazer esse processo manual. Eu baixo o modelo de planilha, preencho essas informações nesse modelo e importo, beleza? Nós temos uma pergunta, acho que sobre a questão de XML, né? Do Vitor ali. Deixa eu só, acho que vocês estão vendo na tela a pergunta? Maravilha. Então, pessoal, ele perguntou, essa questão do XML é um módulo pago à parte? Sim, Vitor, esse módulo é à parte, tá? Então, como o Jorge já explicou previamente, o nosso sistema é modular, né? Então, você vai selecionar os módulos que você deseja utilizar lá no seu plano. Então, se você precisa contratar a importação de XML para utilizar, ok? Acho que temos mais uma pergunta, né? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Jorge. Perfeito, pessoal. Então, recebemos mais uma pergunta aqui, né? Uma pontuação do Pedro. O Pedro comentou o seguinte, né? Uma dificuldade que ele tem é quando ele faz uma transferência de estoque, por exemplo, e no momento da transferência do estoque, ele não diz a unidade de medida. Muito bem pontuado, Pedro. Bom, no exemplo aqui, né, acredito que a minha tela ela não está sendo compartilhada. Eu irei compartilhar, então, a minha tela aqui novamente agora com vocês, tá, pessoal? Só para ficar um pouquinho mais fácil de explicar também aqui a pergunta do Pedro. Só um minutinho.
acredito que, deixa eu só confirmar, vocês já estão vendo aí o compartilhamento da minha tela. Perfeito. Então, a pergunta do Pedro foi a seguinte, né, pessoal? Ele falou o seguinte, ele falou, poxa, Jorge, quando eu faço aqui a transferência, deixa eu só maximizar aqui, perfeito. Então, vou vir aqui em transferência, novamente, ok, pessoal, mesma etapa ali que a Agatha mostrou para a gente, e registrar uma transferência, ok? E seleciono aqui o produto, né? Por exemplo, a minha Coca-Cola 2 litros, né? Aqui no lado direito, tá, Pedro? Não sei se seria essa a sua pergunta, né? Mas aqui é bem bacana de você ver, você consegue ver o tipo da unidade de medida exibida bem no cantinho direito. Acredito que você está visualizando, tá? Então, no ato da transferência, você consegue ter essa visualização em tela, ok? Vou selecionar um outro produto aqui, vamos só confirmar, né? Por exemplo, meu trigo insumo, ó, ele já vai aparecer em quilo, ok? Acredito que possa ter sido essa a sua dúvida, certo, Pedro? Então, você consegue visualizar no ato da transferência, como a gente mencionou, tá, Pedro? Sempre tomar muito cuidado, né? Porque o seu produto ele precisa estar com a unidade de medida correta cadastrada, ok? Irei interromper novamente o meu compartilhamento aqui, ok, pessoal? Agatha, por favor. Maravilha. Obrigada, Jorge. Eu vou compartilhar novamente minha tela aqui com vocês, para a gente ir encerrando o seminário de hoje. Então, acho que vocês já estão visualizando aí, né? Então, pessoal, só para a gente finalizar, a questão aqui de fornecedores, né? Como eu estava dizendo, é possível cadastrar manualmente ou através da importação de planilha, beleza? E aqui, em transportadora, você também pode cadastrar as transportadoras que você utiliza na logística da sua loja, manualmente ou também via modelo de planilha. Essa questão da planilha é muito importante, muito interessante, porque nós temos muitos clientes que estão migrando de outros sistemas para Connect Plug, né? E tem cadastros muito extensos nessas outras plataformas, né? Então, aí ele traz a planilha com os dados do outro sistema, simplesmente faz um copia e cola na nossa planilha e faz a importação, a coisa se transforma muito rapidamente, né? E só mais um adendo aqui, né, pessoal, que quem trabalha com motoboys, né, é aqui que vai ser realizado o cadastro do motoboy também. Então, você vem em cadastro de transportadora e vai colocar como entregador delivery sim. Dessa maneira, você vai poder fazer uma venda e vincular ao entregador. Isso nós iremos falar no módulo de PDV, quando a gente estiver falando sobre frente de caixa, tá, pessoal? Então, gostaria aqui de passar a palavra para o Jorge. Muito obrigada, pessoal. Perfeito, obrigado, Agatha. Bom, pessoal, acredito então aí que vocês acompanharam hoje, né, o módulo de estoque, espero que tenha sido muito produtivo.